No YouTube, no Facebook e no nosso Instagram. É importante a sua participação nessa live e eu peço a gentileza para que vocês façam aí as suas perguntas, para que a nossa live fique mais participativa. Nós temos hoje aí um grande convidado e estamos muito felizes de estarmos realizando essa live aí em comemoração aos 10 anos da Conceitual Consultoria. Nesse mês de agosto comemoramos 10 anos e para nós a sua participação é o maior presente. Estamos aqui hoje com um excelente convidado, com um convidado de peso, que é o Cleiton Almeida. Eu vou falar um pouquinho do currículo dessa fera para que vocês entendam o que eu estou falando, O Cleiton, ele é mestre em engenharia da produção, na linha de pesquisa de engenharia financeira, é especialista em administração industrial, ambas pela Poli da USP, é bacharel em ciências contábeis com registro ativo junto ao CFC, possui certificação em docência em aprendizagem no ensino superior pela Laureate, e em normas internacionais de contabilidade e auditoria pela FITECAF. Tem experiência profissional de 20 anos, tendo atuado como gestor, consultor independente, docente e pesquisador em contabilidade e finanças, especialmente nas áreas de gestão de custos e planejamento financeiro. Atualmente, ele também é coordenador do curso de Ciências Contábeis da Universidade Anhembi Morumbi e cursa o último semestre do curso de Gastronomia nessa mesma instituição. Cleiton, muito boa noite, seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, Vladimir. Em primeiro lugar, quero parabenizar a Conceitual pelos seus 10 anos, toda a sua equipe. Muito obrigado, a gente está muito feliz com a sua participação. A gente veio fechar o nosso mês de agosto com chave de ouro com a sua participação. A gente está muito feliz com a sua participação e até porque vocês já fez algumas consultorias aqui conosco também, Então, de grande responsabilidade, e satisfação a gente ter você aqui nessa noite, tá? Eu que agradeço, parceria. Bom, a gente vai estar comunicando aí aos alunos que estão participando da AMB para que o link das perguntas, vai estar na bio do Instagram e na descrição do Face. Então é importante que no final da nossa live vocês entrem aí nesse canal para poder preencher, e ter aí a participação de todos vocês. Vou pedir a gentileza para que todos que ainda não estiverem, que sigam a Conceitual nas redes sociais. Então, tanto no nosso Instagram, Conceitual Consult, como no nosso Face, Conceitual Consultoria, e também no nosso canal do YouTube. Bom, nós vamos começar aqui fazendo a primeira pergunta e, conforme já disse, não deixem de fazer as perguntas vocês aí, tá bom? Cleiton, nós estamos trabalhando hoje com um tema que é da sua área, Você vive isso todo dia, que é a gestão estratégica de custos. Nós sabemos que essa gestão estratégica de custos, principalmente para o pequeno e para o médio empresário, é um pouco mais difícil, porque normalmente esse pequeno empresário,
é aquele cara que vai estar lá no dia a dia, ele mesmo que faz tudo, né? Ele está atrás do balcão, ele é o cara que está preocupado com a formação de preço, ele é o cara que está atendendo. Então, assim, eu queria que você começasse a nossa live respondendo a uma pergunta: qual é a importância da gestão de custos para as pequenas empresas no processo de tomada de decisões? Olha, Vlad, eu diria que a gestão de custos ela é o coração do processo de gestão, né? Porque muitas vezes as empresas acabam deixando o dinheiro escorrer pelo ralo, porque elas não enxergam ali pequenas oportunidades de melhoria, de identificação de desperdícios que às vezes não estão claros, assim, que a empresa não vê. Então eu diria que, acima de qualquer coisa, né, a gente sabe que gestão de negócios é um processo muito amplo, né? Mas a gestão de custos, eu diria que é o coração do processo de gestão, né? Sem uma gestão de custos bem elaborada, bem feita, a qualidade das decisões que a gente pode tomar fica muito enfraquecida. E, no seu entender, qual que seria o papel do escritório de contabilidade nesse processo? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente tem uma visão muito antiga de escritórios contábeis como um prestador de serviço de emissão de DARF, né? E na verdade a gente sabe que o contador ele deveria servir como um suporte para a tomada de decisão. Então é importante que cada vez mais as empresas tenham essa visão de que o contador precisa ser um parceiro para essas tomadas de decisão e não apenas entregar DARF, né? Fazer preenchimento de declarações, que também é muito importante, mas, acima de tudo, se colocar com essa parceria, né? Entender como o contador pode te trazer mais detalhes, mais informação para tomar decisões dentro do seu negócio. Isso que você está falando é extremamente importante e a gente enxerga isso aqui no dia a dia, né? As meninas aqui do setor contábil, elas ficam malucas às vezes com os clientes, né? Porque elas solicitam a documentação e com o extrato, com o comprovante de pagamento, né? E justamente para que a gente consiga entregar esse relatório de acompanhamento para a empresa e ajudar ela a tomar a melhor decisão. E às vezes o próprio empresário, né, vem aí de outros escritórios de contabilidade que está acostumado justamente com essa questão de só entregar guia de imposto e muitas vezes não dá esse suporte e esse acompanhamento. E aí eles ficam perguntando, mas por que eu preciso entregar essas informações, né? Então, assim, às vezes a gente está abrindo a vida da pessoa, né? Mas o papel da contabilidade é exatamente esse, né? É fazer com que a gente dê aí mecanismos e mostre, através desse relatório, que é um diagnóstico, aonde essa empresa está errando e aonde ela pode acertar para que ela tenha um resultado mais positivo, né? E isso acontece muito, tá? Muito aqui. A gente tem vários cases assim. E aí quando a gente começa, a gente percebe, né, que quando a gente começa entregando esse tipo de relatório, fazendo esse tipo de questionamento, e o empresário enxergando esses números, ele começa a se abrir, e aí ele começa a entregar coisas que antes ele não entregava. Então, aí fica essa discussão, né, que é importante que os nossos parceiros contadores, amigos que estejam vendo aí, né, que tenham escritório de contabilidade, que insiram essa importante ferramenta, né, que é a contabilidade, para que esses empresários de fato aí enxerguem que isso é importante, que vai auxiliá-lo. A gente não é o fisco, a gente não é a Receita Federal, né? Muitas vezes eles enxergam a gente como o fisco, ficam com medo de passar as informações e na verdade não é isso, né? E aí eu emendo já com uma segunda pergunta para você. Quais os benefícios que uma pequena empresa poderá ter ao conhecer os seus custos? Olha, eu diria que quando a empresa busca conhecer os seus custos, ela acaba, na verdade, se conhecendo, né? Porque muitos empresários não conhecem os seus processos de negócio. Às vezes, a gente sabe que o Brasil tem muito empreendedorismo. Muitas vezes as pessoas entram no empreendedorismo por oportunidade, né? Ou por necessidade também. E
vão trilhando caminhos, vão tentando manter seus negócios, mas sem conhecer exatamente o que eles fazem. Como é o seu processo de negócio, quais são as etapas que o processo tem, quais são os custos mais relevantes, quais são os custos menos relevantes também. E nesse processo, muitos acabam se perdendo, né? Não conseguem enxergar aquilo que precisa enxergar. E aí eu linko com aquilo que você acabou de colocar, né? Nós temos uma visão, um paradigma muito forte no Brasil de que o contador é a visão do fisco dentro da empresa. E essa visão precisa cair, né? Porque os escritórios de contabilidade que não fazem como a Conceitual, por exemplo, que oferece esse tipo de trabalho, estão fadados a fracasso. O escritório de contabilidade que entrega DARF, que preenche declaração acessória só, está fadado a fracasso, né? A gente precisa cada vez mais quebrar esse paradigma da visão do escritório contábil como o cálculo apenas, né? Um cálculo final, no final do mês, só faz a folha, só faz o só faço a sua folha, só faço o seu imposto e aí o contador não é alguém querido pelo cliente, né? Quando deveria ser o inverso, ele deveria ser dos parceiros que uma empresa tem, o contador deveria ser um dos mais importantes. Porque embora você possa fazer parcerias importantes com fornecedores, com clientes, com colaboradores, é o seu contador que vai te dar uma visão do caminho que você precisa tomar. Perfeito. E aí eu pergunto para você, né, quais os principais desafios que esse pequeno empresário pode enfrentar para estruturar os seus custos como estratégia? Porque a gente sabe que, como eu disse no início, né, esse pequeno empresário muitas vezes é aquele cara que vai estar atrás do balcão fazendo tudo, é o cara que vai estar fazendo a contagem do seu estoque, que vai estar atendendo o cliente, mas o que realmente a gente pode enxergar como um desafio, né? Olha, eu acredito que o principal desafio para uma boa gestão de custos são os dados, a obtenção de dados, né? Porque quando a gente fala gestão de custos, às vezes a gente pensa só em cálculos de margem de contribuição, de ponto de equilíbrio, essas coisas todas. Mas a gente não consegue chegar em lugar nenhum só com esses números, né? A gente precisa ter dados bem alimentados, né? Dados de qualidade, para que através desses dados a gente consiga gerar informação para tomar decisão. E o grande desafio é esse, a obtenção desses dados, porque como você mesmo comentou, muitas vezes esse pequeno empresário, ele não tem controle das coisas. Ele não tem controle daquilo que entra, não tem controle daquilo que sai, não tem um detalhamento das suas operações, né? E a gente sabe que nem todo pequeno empresário vai ter a condição de ter um sistema, por exemplo, um sistema de informações gerenciais, por mais barato que seja, por mais sofisticado que ele seja, mas se é para começar por baixo, que a gente consiga começar pelo menos com o Excel, um extrato bancário que a gente transforma numa planilha dinâmica, a gente consegue entender pelo menos a movimentação do fluxo de caixa, e a partir daí a gente vai evoluindo para uma modelagem de dados mais avançada, né? Indo também para essa linha de custos, né, eu queria que você explicasse aí como que a gente define custo fixo e custo variável. Existe aí uma grande diferença entre ambos, né? E os dois são importantes, mas muitas vezes o empresário ele fica lá, isso aqui é fixo, isso aqui é variável, ele não sabe definir isso. Além de não saber, muitas vezes quando sabe, não sabe para que usar isso na prática, né? Acaba sendo um conceito muito teórico. E na verdade não deveria ser nada teórico, né? Porque essa separação é essencial. Porque os custos variáveis, como o próprio nome já diz, eles vão oscilar conforme o volume de produção. Então eu tenho, de certa forma, eu tenho meio que um controle maior desses custos, né? Enquanto os custos fixos estão ali e vão mexer com a alavancagem operacional que a empresa pode ter ou não, né? Então se eu consigo gerenciar bem os meus custos variáveis, a gente vai mexer na veia da margem de contribuição. Então, reduzindo custos variáveis, de repente conseguindo aumentar preço, a gente sabe que isso vai trazer mais capacidade para a empresa de cobrir custo fixo e gerar resultado, né? E muitas vezes a gente percebe as empresas se matando ali, girando atrás do próprio rabo para enfrentar custo fixo e não acaba olhando para custo variável, né, que deveria ser muito mais avaliado, né, entender ali a composição do seu produto, o que vai naquele produto,
que tipo de desperdício está havendo naquele produto. A gente vê isso muito no setor gastronômico, né? Você poderia dar algum exemplo? Ah, quando você vai, por exemplo, fazer uma consultoria para um restaurante, então você percebe que existe ali um prato, por exemplo, existe um preço para aquele prato, mas que, em geral, aquele empresário não sabe sequer qual foi o custo de compor aquele prato, porque ele não tem a ficha técnica do prato. Ele não tem ali as gramas, as quantidades que vão de cada produto e, o mais importante, né, se você usa ali sei lá, um frango, por exemplo, você vai tirar a pele, às vezes tem que desossar, e você vai ter uma perda aí nesse processo. Muitas vezes o empresário não consegue calcular tudo isso. Então tem que ter essa visão bem precisa de quais são os custos variáveis, como eles se comportam, onde é que pode ter perdas no uso dos produtos, para que aí eu conhecendo a margem de contribuição eu possa olhar os custos fixos e gerenciar eles melhor. Legal, parece que a gente tem pergunta e eu peço que você continue participando mesmo. Faça perguntas, né? Essa live foi feita para você. Direciona aqui para mim a pergunta, por favor. Vamos lá. A pergunta é da Estefânia Oliveira. Queria uma boa dica para quem está começando a empreender. Uma boa dica para quem está começando a empreender. Olha, a gente poderia fazer outra live, né, sobre esse assunto, mas vamos colocar gestão de custos dentro da pergunta dela. Eu diria que o primeiro aspecto importante, por mais que seja teórico, você precisa conhecer conceitos da gestão de custos. Não adianta você achar que vai conseguir gerenciar bem seus custos se você não conhece conceitos. Porque em gestão de custos, as terminologias não são apenas palavras, são essenciais nesse processo. Então eu digo, como você acabou de trazer para a gente, né? Conhecer com clareza qual é a diferença entre custo variável e custo fixo. Conhecer com clareza o que é custos relevantes e custos irrelevantes, por exemplo. Conhecer com clareza por que eu tenho tanto método de custeio diferente. Quando a gente vai para a academia, para a área teórica, aí tem custeio de absorção, custeio variável, custeio ABC, a gente acaba às vezes se sentindo perdido. Por que tem tanto modelo? Né? Para que eles servem? Eu diria que esse é o primeiro passo. Se você deseja empreender, conheça um pouco antes o processo de custeio, não de custeio, vou mudar aqui minha colocação, conheça antes as terminologias que estão associadas à gestão de custos, para que aí no dia a dia você consiga acompanhar isso melhor. Tá? Então eu diria que esse é o primeiro passo para quem quer empreender. Conhecer bem o que está fazendo. Porque a gente sabe que na prática, as pesquisas mostram, né, as pesquisas do Sebrae mostram isso, a grande maioria das pequenas empresas vão falir dentro de 5 anos, porque não tem conhecimento do seu processo de gestão. Não sabem planejar, não sabem se precaver, não sabem fazer um estudo do seu produto, então acabam se perdendo nesse processo. Né? Daí a gente sabe o que acontece depois. Estefânia, muito obrigado pela sua participação, tá? Agradeço aí a sua pergunta. O Lucas Andrade, que com certeza é aluno, né? Ele está fazendo a pergunta como que ele faz para ter acesso ao certificado. Conforme eu disse no início da live, né? Está na bio do nosso Instagram e também no Facebook, tá bom? Você pode entrar lá no final da nossa live, responder a pesquisa e aí com o seu nome e o semestre a gente vai estar fornecendo aí o certificado, tá bom? Bom, mais uma pergunta aqui, né? O que a gente pode considerar aí como essencial para elaborar os custos de uma empresa? Essencial para a elaboração desses custos. Olha, eu diria que acima de tudo é compreender o produto ou o serviço que a empresa produz ou presta, né? Porque se você não conhece exatamente o produto que você fabrica, né? Qual é a composição dele, a receita, vamos chamar de receita, né? Qual é a receita dele, você não sabe mais nada. E a gente acaba vendo isso aí. Às vezes você pega um pequeno empresário, uma pessoa que está começando agora do zero, vai fabricar trufa, vai fabricar pão de queijo para vender, e muitas vezes você percebe que as pessoas formam o preço, por exemplo, colocando o dedo na boca e jogando para cima para ver para onde o vento bate, né? E aí você normalmente vão pelo dobro, né? Pelo dobro. Eu gastei R$1, eu vou cobrar 2. Gastei R$1, vou cobrar 2. Aí quando você vai perguntar, tá, mas e esse R$1? Como você chegou nesse R$1?
você percebe que o cálculo está errado, está faltando conceitos ali, e essa falta de visão, que eu comentava da pergunta da Stefânia anteriormente, essa falta de visão conceitual, ela atrapalha o empresário. Porque a gente sabe que o empresário nem sempre tem formação em negócios, né? Às vezes você tem uma pessoa que não tem uma formação ali da área de negócios, de custo, de contabilidade, que está tentando tocar o seu negócio. E a dica essencial não dá para ser proprietário de negócios sem entender de gestão, sem entender de negócios, né? Então é muito importante se especializar nisso. E ter a ajuda de um contador também. Exatamente. Né? Eu diria que para muitos, essa especialização, às vezes não tem tempo de fazer uma especialização, ou não tem desejo até de estudar essas coisas. E é para isso que a gente comentava lá no início da live, né? O contador está aí para isso, né? Para pegar esses dados que eu tenho enquanto empresário e transformar isso em algo mais visível, mais palatável, que eu consiga enxergar com mais clareza o meu processo, os meus custos de produtos, de serviço, etc. Cleiton, a gente sabe que quando a gente está aí elaborando, né, o mapeamento dos custos de uma mercadoria, isso é mais tranquilo, é mais fácil porque é mais palpável, né? E empresas que prestam serviços, como que seria isso? Qual a dica que você daria para as empresas que são prestadoras de serviço? De fato, quando a gente fala em mercadoria, né, o custo é muito mais visual, né, porque é mais objetivo. Quando a gente fala em serviços, a gente precisa prestar muita atenção em todos os aspectos que a gente precisa para a execução daquele serviço, né? Então, se eu tenho um escritório contábil, por exemplo, né, a gente sabe que dentro do escritório contábil, os custos são completamente diferentes do que de um comércio, por exemplo. O que eu estou dizendo aí, que eu preciso de um capital intelectual, por exemplo, para prestar esse serviço. Isso compõe o custo do serviço que eu presto, né? Então, as empresas de serviço em especial precisam ficar atentas a essa questão de mão de obra, porque é muito forte dentro da área de serviços, né? Mão de obra, que eu quero dizer, uma mão de obra mais especializada, né? Uma mão de obra um capital intelectual mais especializado. Então, para as empresas de serviço, esse processo de custeio acaba sendo um pouco mais subjetivo, né? Não há uma clareza tão grande quanto há nas mercadorias. E mesmo em outras áreas que não são serviços, o processo de custeio, ele é subjetivo. Não existe a discussão de qual é o custo de um serviço, qual é o custo de um produto, é uma discussão que não finda. Porque você pode chegar aos custos dos produtos ou dos serviços de diversas formas, dependendo do modelo que você adotou, né? Então, dentro de uma empresa de serviços, isso também precisa ser observado. Eu vou usar que tipo de processo para entender o custo desse serviço. Claro, se você tem capacidade de usar um processo de custeio aí mais elaborado, um custeio baseado em atividades, eu acho muito elaborado, acho até muito mais... Audacioso. Muito audacioso, exatamente. Eu acho o ABC muito audacioso, o custeio baseado em atividades muito audacioso. Mas a gente sabe que é importante a gente entender o que compõe esses pedaços do processo e como esses pedaços afetam ali o todo na hora que eu entrego aquele serviço pronto. Eu acho que esse é o ponto essencial. É entender o processo, entender as partes do processo. Assim como eu pego um produto, desmonto um produto para entender o custo de cada componente, no serviço eu tenho que fazer a mesma coisa, né? O que eu entrego enquanto serviço? Eu uso isso, eu uso aquilo, eu preciso disso, e aí eu vou entendendo essa composição. E o que a gente precisa também deixar claro é que um conceito utilizado dentro de uma empresa não necessariamente é igual na outra, né? Exatamente. É o que você disse, cada empresa vai ter um procedimento, vai ter a atividade sendo executada de uma forma e tudo isso vai impactar nessa correta visão aí do que seria o custo para essa empresa, certo? Certo. Bom, e aí, pegando aí esse gancho, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho qual a correta definição, então, de gestão estratégica de custos. Legal. Gestão estratégica de custos. Olha, a gente sempre ouve falar em gestão de custos e existe uma visão aí padronizada de que gestão de custos seria o cálculo. Fazer o cálculo do custo do produto e do custo do serviço.
Quando, na verdade, o cálculo não é exatamente o que importa. Né? O que importa é o que a gente faz com aquele número, com aquele resultado que a gente obteve. Então, quando a gente fala aqui gestão estratégica de custos, a estratégia tem que estar associada com a estratégia do negócio. Né? Então, se eu tenho desenhado para onde eu estou indo, os meus custos têm que caminhar juntos ali para aquele lugar. Né? Então, quando a gente fala de estratégia, é fazer com que o meu entendimento dos custos me levem para o caminho estratégico que a empresa deseja seguir. E aí a gente pode abraçar aí um monte de outra coisa quando a gente fala de estratégia. A gente pode estar falando, por exemplo, de ciência de dados, que precisa estar envolvida aí dentro de estratégia, porque hoje em dia a gente ouve muito falar em ciência de dados. Então, como que eu poderia usar os dados que eu tenho, por mais simples que ele seja, para trazer isso para dentro de um sistema, de uma planilha, de um Power BI, alguma coisa que eu possa usar para ir modelando essa visão que eu tenho. Né? Eu quero ver assim, eu quero ver assim, quero ver de frente, quero ver de lado, né? Formar cubos que permitam que eu visualize tudo o que eu quero. Então, acredito que, quando a gente fala de estratégia, é isso. É a gente poder enxergar esses números dentro da visão de para onde a empresa está indo. E aí você vai encontrar... Às vezes o cara ele nem sabe onde ele quer chegar, né? Esse que é o grande problema, né? Acho que na prática, pelo menos na minha experiência com consultoria com pequenas e médias empresas, você percebe que o próprio empresário não sabe o que quer quando ele contrata a consultoria. Tudo que ele sabe é que ele não está enxergando para onde o dinheiro vai. Mas quando você começa a perguntar, ele não tem processos claros. Ele não tem registro das coisas. E você diz, bom, para eu te ajudar, eu preciso que você me ajude, né? Então, eu vou precisar de alguns dados seus. E aí você percebe que não tem. Ou esses dados são divergentes. E aí a gente tem um problema sério. Quando um dado está dizendo uma informação e outro dado está dizendo outra informação. E aí a sua decisão não vai ser de qualidade. Parece que a gente tem mais pergunta. Vamos ver aqui. O Marco está perguntando. Qual sua sugestão, falando em restaurante, em relação aos insumos que subiram mais de 70% em 3 meses, se aplicando os novos valores na ficha técnica? O preço deveria sofrer um reajuste considerável e, com isso, o risco das vendas caírem é muito grande? O que você acha? Obrigado, Marco, pela sua participação, viu? Olha, existe um risco, né? Quando a gente fala de aumento de preço do insumo, né, que automaticamente vai aumentar o custo da ficha técnica, a primeira coisa que vem na cabeça é aumentar o preço de venda. Mas a gente sabe que o preço de venda ele não é de verdade formado pela empresa. O preço de venda é formado pelo mercado. O que a gente faz é entender o custo para ver se o preço de mercado está coerente com o custo interno que a gente tem. Nesse momento em que a gente está vendo os preços crescerem muito, uma boa estratégia que eu diria, especificamente para o setor gastronomia, né, é a gente observar se dá para a gente fazer modificações na preparação. Né? Então, muitas vezes, a gente está usando um ingrediente que poderia sair, ou um ingrediente que poderia ser substituído. Né? A gente vai conseguir pequenos incrementos, mas são os incrementos que a gente consegue para um momento tão crítico quanto esse que a gente passa com a inflação alta e os preços tão elevados. A gasolina subindo todo dia? Né? Todo dia, tudo está subindo todo dia, né? Mas eu diria que é isso. Subir preço não é a primeira opção, né? Porque o mercado vai reagir a essa subida de preço. O mercado vai mudar, vai correr para outro lugar. Né? Então eu diria que primeiro é observar o que você pode mudar na estrutura do processo, no caso de gastronomia, na preparação. O que você pode mudar nos processos de preparação. Você fez uma consultoria uma vez para uma temaqueria, né? Na verdade era não era exatamente uma temaqueria, era um restaurante típico japonês, Teppan que chama, que é onde faz em chapas assim. Foi bastante interessante esse processo lá também. Lá ele já tinha uma estrutura bem grande e o que eu ajudei a fazer foi exatamente essa visualização, né? Então, você tem o prato aqui, você sabe que esse prato sai porque a casa tem um certo nome, então o prato sai, vende bastante. Mas no final do dia, quanto é que te sobrou desse prato aqui ou daquele prato ali, para que a gente possa
modificar o cardápio, olha, vamos focar mais nisso aqui, tirar isso aqui, não ofereça isso aqui para o cliente, porque isso aqui não é rentável. Até para o serviço de salão isso é importante. Quando uma equipe de consultoria faz isso e mostra para o pessoal de salão o que eles deveriam tentar focar para o cliente. Às vezes o garçom não tem essa informação, ele vai oferecer aquilo que está no cardápio. E a gente percebe também, eu vi isso lá também, às vezes o cardápio está desatualizado, então é um problema sério. A gente pede um produto que está no cardápio, o produto não existe. Ou o cliente pede um produto que está no cardápio e eu, há tempos, não tenho controle do quanto aquilo custa, por exemplo. Então, as fichas técnicas são tudo, no caso de restaurante, ficha técnica é tudo. Tá certo. Obrigado, Marco, pela sua pergunta. Nós temos mais uma pergunta aqui do Ângelo. O Ângelo, obrigado pela sua participação. Qual a melhor forma de custear uma linha de pintura? A gente muda para gastronomia. De gastronomia da pintura. Bom, eu teria que entender a pergunta do Ângelo. O que seria essa linha de pintura? Pintura de quê? Eu acho que dá para a gente fazer esse processo de custeio buscando entender as fases. Quais são as fases que esse processo de pintura tem? Então, não sei que tipo de pintura que ele está dizendo, mas você vai ter ali um processo da pintura em si, de repente você tem um processo de secagem, de retoque. Então, tentar entender como é o andar desse processo e entender ciclos. Olha, eu tenho, nesta etapa do meu processo, eu tenho associados os custos dessa atividade, dessa atividade, dessa atividade. Eu tenho que entender, olha, esse processo, essa etapa do processo tem tais custos associados. Eu vou para a próxima etapa do processo, eu tenho tais outros custos, e deixar isso muito bem pontuado, muito claro, quais custos vão sendo acumulados nas etapas dos processos. Legal. Obrigado, Ângelo, pela sua participação. Parece que a gente tem mais pergunta também, né? Temos mais perguntas. É isso aí, pessoal. Participem, isso mesmo, é importante. A nossa equipe aqui não cansa de anotar as perguntas aqui. Como usar a estrutura de custeio por departamento? Aí uma pergunta mais técnica, bem técnica. Mas, olha, eu diria que o custeio departamental, ele é bastante aquela palavra que eu usei no começo, Ele faz parte de um paradigma. Dentro das universidades, dos cursos de ciências contábeis, a gente criou um paradigma do rateio. Então, existe essa coisa de que eu vou fazer o cálculo do custeio, eu preciso pegar custo fixo, ratear. A gente criou esse paradigma, Então, o custeio por absorção ele é bem subjetivo, então eu vou fazer esse rateio dos custos fixos por departamento para depois ratear por produto. Eu, sinceramente, acredito que essa coisa de ratear custo fixo a produto é uma fantasia. Por mais que a gente rateie custos fixos aos produtos, o critério de rateio que eu uso pode ser diferente do que você vai usar na sua empresa, vai fazer com que a gente chegue em um custo total diferente. Eu sou muito mais a favor de que a gente tente entender o custo da fabricação do produto, o custo direto, o custo variável do produto ou do serviço, e tente entender o custo fixo dos departamentos de forma isolada. Então, se eu percebo que um certo departamento tem um custo muito alto, eu posso tentar reduzir aquele custo. Mas não associar o custo do departamento com o produto. Porque isso pode fantasiar o processo de custeio. Pode fazer até que a gente tome algumas decisões equivocadas quando a gente fica fazendo rateio de custo de departamento para produto. Legal. E aí, o que fazer e não fazer na hora de cortar custos? Essa pergunta é excelente. O que fazer e o que não fazer na hora de cortar custos? Olha, eu diria que a primeira coisa a se fazer é pedir ajuda do seu contador. Primeira coisa, porque você vai conseguir, através dessa parceria, entender quais são os aspectos. Estão aprendendo aí, gente? Participem, Peçam a ajuda do contador, A nossa equipe está aqui à disposição para ajudá-lo. Exatamente. É claro que aquelas empresas que possuem uma estrutura interna de gestão devem se aproveitar dessa estrutura interna. Então, aquele empresário, aquela empresa que tem condições de ter um analista ali, um analista de curso, um analista de controladoria, deve extrair desse analista o máximo que ela puder. Então, eu diria que esse é o primeiro passo a se fazer quando eu preciso cortar custos. Ou eu peço ajuda do meu contador, se eu não tenho uma estrutura interna,
E se eu tenho uma estrutura interna, extrair isso ao máximo dessa estrutura interna com o auxílio do contador. E o que não fazer quando se trata de cortar custos, eu diria que é não focar em folha de pagamento. Porque a gente sempre ouve essa história, acho que também é uma repetição, né? Tipo, cortar custos, a gente já pensa em folha de pagamento, né? Já pensa em cortar pessoas. Em reduzir custos, vamos demitir. Vamos demitir, né? E não é esse o caminho, né? A gente até falava agora há pouco sobre serviços, né? Dentro de uma empresa de serviços, por exemplo, se você vai pelo caminho da folha de pagamento, pelo caminho do corte de pessoas, você acaba perdendo muito capital intelectual, às vezes, né? Às vezes você tem uma equipe coesa, coerente, que tem tudo para alavancar o negócio, só que você está passando por um momento de aperto e decide cortar pessoas. E aí você perde a estrutura de processos que você já tinha, a capacidade de integração comunicativa que você tinha entre essa equipe, enfim... O que não fazer é focar em folha de pagamento. E isso é o que normalmente a maioria, é o que a maioria geralmente faz primeiro, né? E aí como que a gente pode, para a gente finalizar, infelizmente, esse assunto acho que é um assunto bem interessante, que a gente poderia aí tratar 2, 3 lives, né? Acho que até mais. Mas para a gente finalizar aí, como estabelecer processos que aumentem aí a produtividade? Olha, eu diria que o primeiro passo é mapear esses processos. Você entender qual é o passo a passo do seu negócio. Quando eu falo mapear, é mapear mesmo, é sentar numa mesa com uma equipe, com a ajuda de um consultor e desenhar a sua empresa. Né? Como é que o meu processo começa, para onde ele vai, se acontece isso, vai para lá, vem para cá, montar uma espécie de fluxograma do teu processo, para que aquilo ali seja uma foto. E aquela foto te dê uma clareada, né, de, olha, onde é que existem gargalos no meu processo, onde é que eu tenho processos que são extremamente relevantes, que se eles falharem, eu vou falhar com todo o resto do processo. Então, acho que para conseguir produtividade, o passo inicial é mapear os processos. Excelente. E como a gente falou, né, inicialmente também, aí, cada empresa tem o seu próprio processo. Às vezes, o restaurante A é diferente do processo do restaurante B. Então, não é copiar o que o outro fez, né? É entender, né? E para a gente finalizar, eu gostaria que você desse aí as suas considerações finais sobre esse tema para o pequeno empresário que está nos assistindo. Olha, para o pequeno empresário especificamente, eu diria que, querendo ou não, uma das coisas que urgem na atualidade é uma visão sistêmica mesmo da tomada de decisão. Então, muitos empresários relutam muito para ter sistemas de controle, e isso é necessário. Não dá para fazer gestão de negócios sem um sistema de tomada de decisão, sem um sistema de informações gerenciais. Ah, mas eu não tenho um sistema. O seu sistema de informações gerenciais pode ser o seu contador, se você não tem. Desde que você saiba entregar para o seu contador aquilo que é necessário para ele articular esses dados e te devolver. Você não pode entregar coisa assim, faltando número, incompleta e aí por diante. Mas eu diria que essa é a palavra-chave. Sistemas de informações gerenciais. Volto naquilo que a gente falava antes. Cada vez mais a gente vai ouvir falar em ciência de dados. Né? Empresas que tiverem dados brutos, bons, elas sabem processar para gerar informação, já estão na verdade, né? Muitos passos à frente daquelas que ficam rodando atrás do rabo porque não tem dados para tomar decisão. Legal, excelente, né? Colocação foi essencial. Cleiton, a gente agradece muito a sua participação, acho que foi essencial a sua participação, foi bem explicativo, né? Acho que para o nosso pequeno cliente, médio cliente, até para os alunos, né? Quero agradecer aí a sua disponibilidade, que eu sei que a sua agenda é lotada e para estar aqui conosco hoje não deve ter sido fácil, né? Mas a gente agradece mesmo a sua participação, tá? Eu que agradeço a nossa parceria de sempre. E vou solicitar para vocês aí de casa, vocês que estão nos assistindo, né? Que sigam a Conceitual nas redes sociais, continuem seguindo. Não deixe de responder aí a nossa pesquisa na bio do Instagram, né? Essa pesquisa, ela é
essencial para que a gente melhore as lives, com sugestões que vocês estão dando, né? E a gente agradece aí a sua participação, né? E gostaria de dizer também e já deixar aqui o convite para as nossas próximas lives. Nós teremos live em setembro também, então assuntos aí super relevantes. O próximo assunto a gente vai falar de LGPD, que é um assunto que está aí em alta e muitos empresários têm dúvidas sobre como proceder nessa situação. A gente vai estar trazendo um especialista da área para falar sobre esse assunto. Muito obrigado, boa noite, até a próxima, gente. Valeu. Obrigado, Pedro.